Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas Santos e essa aqui é a websérie Investindo do Zero. A websérie é uma sequência de aulas onde eu mostro para você como você pode se aposentar 25 anos mais cedo usando uma estratégia de investimento e entendendo de fato o que você precisa fazer para você não ficar dependendo da nossa previdência social. E nessa aula aqui, que é a aula 3, eu vou entrar fundo em todos os conceitos da renda variável, mostrar para você, ensinar você o que são ações, como que você pode diversificar a sua carteira e o que você precisa fazer para você fazer bons investimentos. Mas se você caiu aqui nesse vídeo por acaso, é imprescindível que você comece pela aula 1, onde eu ensinei para você todos os fundamentos e o que você precisa de fato aprender primeiro, antes de você começar a investir o seu dinheiro. Na aula 1, eu mostrei para você a realidade da previdência social aqui do Brasil e mostro com base em dados, mostro com cálculos, que não compensa você ficar esperando que o governo cuide de você, ao invés de você poder criar a sua própria estratégia, ao invés de você conseguir traçar a direção exata que você pode seguir para você não ficar dependendo da previdência social ou dependendo de fatores externos. Na aula 1, eu também falei para você exatamente o quanto você precisaria ter investido hoje para você receber a média salarial dos aposentados aqui do Brasil. Então não deixe de assistir a aula 1, porque a aula 1 ela é um complemento da aula 2 e a aula 2 é um complemento aqui da aula 3. Na aula 2 eu mostrei exatamente para você todos os conceitos da renda fixa. Eu falei tudo sobre os investimentos como CDB, como LCIs e LCAs, LCs, debentures e tesouro direto. Ali na aula 2 eu passei exatamente a estratégia que você pode utilizar e como você pode adequar uma estratégia a um investimento. Eu também falei sobre os perfis de investidor para você se encontrar hoje, se você hoje é uma pessoa com um perfil mais conservador, um perfil moderado ou se você já está num perfil arrojado. Eu falei sobre as diferenças da renda ativa e da renda passiva, que ao invés de você ficar trabalhando pelo dinheiro, como que você faz para fazer o dinheiro trabalhar para você? E também mencionei coisas que você não aprende na escola, como a diferença entre ativos e passivos. Então se você caiu por acaso aqui nesse vídeo, eu vou repetir mais uma vez. Pausa esse vídeo aqui agora, volta lá na aula 1, assiste ela completa, assiste a aula 2 e depois você retorna aqui para essa aula porque vai fazer todo sentido para você assistir as duas primeiras aulas, porque aí sim você vai entender um pouco mais do conteúdo que a gente vai se aprofundar aqui hoje. Nessas duas aulas iniciais eu também comentei com vocês que no começo eu tinha algumas dúvidas, que é normal a gente ter algumas dúvidas perante algo que às vezes a gente nunca ouviu falar, né? Eu, por exemplo, entrei mais a fundo com vocês, né, contando a minha própria experiência pessoal e mencionei para você algumas dúvidas que eu tinha no começo, que muito provavelmente você deve estar tendo agora. Só que a dúvida que eu mais recebi de todas as pessoas que me perguntaram nos vídeos ou no Instagram ou mandaram por escritas no YouTube foi exatamente essa. Lucas, quanto de dinheiro exatamente eu preciso para eu começar a investir? Então, para responder todo mundo de uma vez só, eu vou mostrar para você como é simples hoje e como com pouco dinheiro você consegue começar a investir. Mas lembrando mais uma vez, volta nas duas aulas anteriores, assiste porque aí sim vai fazer todo sentido. Na prática, só para você ter uma ideia, hoje com R$3 você já consegue investir em títulos públicos, como o Tesouro Direto. Com R$100 você consegue investir em renda fixa, como os investimentos em LCIs e LCAs e os CDBs. E com menos de R$5 você já consegue investir em ações. E sabendo disso, agora eu que te faço uma pergunta. O porquê que você ainda não investe? Antes da gente começar a entrar fundo nesse conteúdo da aula 3, eu quero agradecer a todas as pessoas que me mandaram mensagens na página, que me mandaram mensagens no Instagram e a todas as pessoas que me mandaram dúvidas no YouTube. Eu fico muito feliz em poder contribuir com vocês, principalmente dessa forma gratuita, porque eu também cresço muito quando eu respondo uma dúvida, porque eu sei exatamente o que as pessoas estão sentindo, o que elas estão entendendo quando elas estão sendo apresentadas ao meu conteúdo. Então, eu respondi todos que me mandaram, eu agradeço muito todos os feedbacks, a galera tem gostado muito dessa websérie e isso faz todo sentido para mim porque, como eu disse para vocês na aula 1 e na aula 2, quanto mais eu contribuo, mais eu recebo. Eu só quero lembrar você também que essas 3 aulas, elas só vão estar disponíveis até o domingo, tá? Então, elas estão disponíveis por tempo limitado, então se você não assistiu a aula 1 e 2, volta lá e assiste e agora vamos começar o conteúdo. E agora entrando a fundo na aula 3, onde eu vou falar para você sobre renda variável, eu vou mostrar para você um conteúdo que até hoje eu só disponibilizei dentro do curso Hackeando Finanças. Então as pessoas pagaram para ter acesso a esse conteúdo. Então anota tudo que eu vou passar para você, porque é de extrema importância que você, antes de entender o que você precisa fazer, você entenda o passo a passo que você deve seguir para você conseguir tomar boas decisões e montar a sua própria estratégia.
Então a gente vai começar falando sobre o que a maioria das pessoas tem dificuldade e que 95% da população não consegue entender de fato os conceitos. E a gente vai falar agora sobre ações. O que de fato é uma ação? Se eu respondesse friamente para você o que é uma ação hoje, você saberia me responder? Bom, talvez como você ainda está iniciando no mundo dos investimentos, você não tenha clareza do que é uma ação. Mas uma ação, ela é a menor parte possível de uma empresa. Então ações também são chamadas simplesmente de papéis. São as parcelas que compõem o capital social de uma empresa. Então existem empresas de capital aberto e empresas de capital fechado. E as empresas de capital aberto você consegue investir através da bolsa de valores. Só que existem 3 tipos de ações. A primeira delas é o tipo 1, que são as ações ordinárias. São as ações que dão direito a voto, ou seja, são as mesmas ações dos controladores da empresa. As ações PN são as ações preferenciais, que são as ações que dão preferência nos dividendos que a empresa distribui aos seus acionistas. E as ações units é como se fosse uma cesta de ações, que compõe ações ordinárias e ações preferenciais. Então você tem esses 3 tipos de ações para que você compre. Só que depois que você já aprendeu sobre ações, você precisa aprender sobre uma outra coisa, que entra a parte de análise fundamentalista. A análise fundamentalista nada mais é do que um raio-x da empresa. Então quando você vai investir em alguma coisa, você precisa tirar um raio-x do que está acontecendo com aquela empresa, quais são os números, o que de fato vai levar você a tirar o seu dinheiro de algum lugar e alocar nessa empresa. E aqui vai uma dica de quais são os indicadores que eu, Lucas, mais olho com frequência. O primeiro deles é o ROI, mais conhecido como Return on Equity. O ROI é um percentual financeiro que se refere à capacidade da empresa de agregar valor nela mesma, utilizando os seus próprios recursos. O segundo é o ROIC, que traduzido do inglês é o retorno sobre o capital investido. Isso aí significa o quanto de dinheiro a empresa tem de volta perante os valores que foi investido para fazer ela girar. O terceiro é o PL, que é o preço sobre lucro, que indica o quanto tempo você vai ter de volta o dinheiro que você investiu na empresa. E para ser sincero para você, a gente poderia ficar aqui a tarde toda falando somente sobre indicadores financeiros. A gente poderia falar sobre o P sobre VP, o EBITDA, a margem líquida, a dívida bruta. Só que eu quero que você entenda que todos esses conceitos de análise fundamentalista e todos os conceitos sobre as ações, eu ensino passo a passo dentro do meu curso Hackeando Finanças. Então, para que a gente continue focado aqui dentro desse conteúdo, o último passo para você entender sobre ações é que, ao entender qual tipo de ação você escolheu, ao entender a análise que você vai fazer dentro da empresa, você precisa compreender o sentido de diversificação. A diversificação, ela consiste em você repartir a sua carteira de investimentos em diversos setores. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você escolha 20% de ações do setor bancário, 20% de ações de empresas de energia, 20% de ações internacionais, 10% em ações de tecnologia e 10% de ações em saneamento. Só para que isso aqui fique muito claro, isso aqui não é tipo de indicação, isso aqui eu falei friamente para ilustrar para você um exemplo de uma carteira diversificada para que você não fique preso somente em uma ação. Muitas pessoas têm dúvidas de como diversificar uma carteira e na maioria das vezes a pessoa começa a ficar muito posicionada em um único setor. Por exemplo, como eu mencionei aqui para vocês na ilustração, o setor de 20% em banco, você pode diversificar ali, não somente um banco, mas em vários bancos, diversificando dentro de 20%. Ao invés de você pegar 50% da sua carteira e colocar somente um setor, você vai colocar pequenas partes desse setor e dentro dessas partes você vai colocar as ações que você deseja. Para você não ficar somente exposto em um único setor, para que se caso venha acontecer alguma coisa com esse segmento, você não sofra muito prejuízo por estar muito alavancado somente em um setor. Então, para explicar para você exatamente como que você pode diversificar os seus investimentos, pela primeira vez eu vou abrir e mostrar para você todo o conteúdo que eu tenho dentro do meu curso Hackeando Finanças, que é o curso do canal onde você tem total clareza de como você pode começar a investir e o que você precisa fazer para você entender os sistemas de diversificação, o gerenciamento da sua carteira e como que você pode escolher boas empresas para você se aposentar 25 anos mais cedo. Então vem comigo. O Hackeando Finanças ele é um curso completo. Na minha opinião, ele é o curso mais completo que você vai encontrar, porque além de eu mostrar tudo o que você precisa saber para você se tornar um investidor ou uma investidora do jeito certo, eu também falo nessa linguagem, de um jeito mais simples, de um jeito que eu sei que você vai entender. Essa era uma das coisas que fazia eu não investir, porque eu não entendia exatamente tudo que as pessoas falavam. Então eu fiz o quê? Eu resumi tudo isso que eu mandei para vocês nas 3 aulas de uma forma muito detalhada. Então tudo que você precisa entender nesse curso aqui, você vai conseguir compreender de um jeito certo. Então aqui eu tenho um módulo que chama Esqueça Tudo que você aprendeu na escola. Aqui eu entro muito mais a fundo do que eu comentei com vocês na aula 2, que é sobre a
ativos e passivos, e eu ensino você tudo sobre o fluxo de caixa, que é para você entender aonde você está posicionado hoje, para você sair de uma pessoa que trabalha pelo dinheiro para uma pessoa que faz o dinheiro trabalhar para você. E aqui eu também tenho uma aula específica sobre quebra de paradigmas, que é o que eu comentei com vocês na aula 1, que muitas pessoas, inclusive eu, cresceu aprendendo coisas negativas sobre o dinheiro. Então você precisa quebrar esses paradigmas na sua vida, porque muitas vezes você não tem dinheiro porque você não está buscando por isso, porque tem alguma coisa mental que te trava. Então esse módulo aqui, ele é só sobre quebra de paradigmas, o que fez toda a diferença para mim quando eu entendi. Aqui nesse módulo você começa a ser protagonista. Aqui eu ensino o gerenciamento de risco, que é você diversificar a sua carteira e montar os seus investimentos. Então eu ensino você na prática como você vai montar a sua estratégia e como você vai diversificar o seu investimento. Vamos supor, Lucas, eu tenho um casamento, eu tenho uma viagem, eu tenho um intercâmbio, qual que é o tipo de investimento que eu preciso fazer? Nesse módulo eu detalho tudo para você, como que você consegue colocar um prazo, como que você monta uma estratégia e como que você define exatamente o investimento que você precisa fazer para você estar bem posicionado. Aqui eu também falo sobre os índices da inflação, o índice IGPM, que como que você consegue fazer bons investimentos acompanhando esses índices. E aqui eu também falo tudo sobre a taxa Selic, o CDI e o dólar. Então a gente já começa a entrar um pouco mais dentro dos investimentos. Esse módulo aqui, que é o renda fixa, eu vou ser bem sincero para você, eu nunca encontrei um conteúdo mais abrangente do que esse conteúdo, porque aqui eu falo exatamente tudo que eu passei para vocês na aula 2 sobre renda fixa, eu detalho tudo sobre o Tesouro Direto. Então a gente vai junto lá, abre o site do Tesouro Direto, eu mostro como que você faz uma simulação, como que você compra um título, como que você entende os prazos. Então eu detalhei tudo, Tesouro Direto pré-fixado, Tesouro IPCA e também IPCA com juros semestrais. Também falei sobre como que você entende se o seu banco é um agente integrado com o Tesouro Direto e entrei literalmente tudo dentro da renda fixa na prática. Mostrei ali como que você compra um CDB, como que você faz um resgate, mostrei como que você pode fazer isso dentro do seu próprio banco. Então isso aqui vale muito, porque se eu tivesse alguém lá atrás que pegasse na minha mão e mostrasse isso aqui para mim, com certeza os meus resultados seriam até mais rápidos. Aqui eu também falei tudo sobre corretoras, ensinei você como que você escolhe uma boa corretora para o seu investimento, e na aula 1 eu mencionei para você que você precisa abrir conta numa corretora e investir quando uma corretora contém os ativos que você deseja investir. Então, nesse módulo aqui, exatamente nessa aula, eu ensino você a escolher uma boa corretora. Aqui nesse outro módulo, que chama reserva de valor, a gente entra a fundo em renda variável. Então, eu ensino para você exatamente o que eu falei nessa aula aqui, que eu falei que era um conteúdo que eu estava dando gratuito, mas que é um conteúdo pago, que é a diferença entre ações ON, PN e Units. Eu entro muito mais a fundo dentro desse módulo. Eu ensino como comprar uma ação e um fundo imobiliário na prática. Então, eu abro lá o Home Broker, que é a plataforma onde você tem acesso para você comprar as ações dos fundos imobiliários, e eu mostro na prática. Eu literalmente pego na sua mão e ensino você como que você pode comprar. Eu também falo tudo sobre reserva de valor, então eu entro mais a fundo aqui em ouro, dólar e Bitcoin. Caso você não conheça esses investimentos, nessas aulas aqui você vai entender a fundo o que é cada um desses ativos. E também falo sobre os índices de fundos imobiliários, os índices de grandes empresas, pequenas empresas que são small caps e blue chips. E também falo a diferença entre IPO e OPA, que é quando uma empresa abre capital na bolsa ou ela recompra suas ações. Aqui em renda variável, eu pego exatamente no ponto que eu falei que você precisa aprender, que é analisar uma ação. Eu detalhei aqui de uma maneira bem simples de você entender como que você escolhe uma ação, como que você tira um raio-x ali da empresa para você avaliar uma boa empresa para você investir. Falo também sobre como avaliar um fundo de investimento e como avaliar um bom fundo imobiliário e montar uma carteira de investimento voltada para renda passiva. Então, na minha opinião, isso aqui é o que você realmente precisa fazer. Eu mostrei para vocês a direção e agora eu mostrei para vocês que é possível você entender sobre investimento e sair da média da população brasileira, onde praticamente 95% da população não entende nada sobre investimento. Então, você tem a oportunidade de você garantir esse curso, e é um curso gravado. Então, as vantagens de você ter um curso gravado
é que você tem uma disponibilidade de tempo para você assistir. Quando você desejar assistir, você tem a opção de você revisar o conteúdo, então sempre que você quiser esse conteúdo vai estar disponível para você, e você também tem a disponibilidade de você ir por etapas, que é você ir aprendendo e ir se tornando um investidor ou uma investidora melhor aos poucos e ir acompanhando o conteúdo, e a cada módulo você vai avançando, porque cada módulo vai fazendo mais sentido. E com certeza você já deve concordar comigo que todo esse conteúdo aqui já valeria a pena, só que a gente ainda resolveu dar mais 6 bônus para quem garantir esse curso a partir de segunda-feira às 7 da manhã. Quais são os bônus que a gente vai disponibilizar para você então? A gente entende que por mais que você se torne um bom investidor ou uma boa investidora, o que vale mesmo a pena é você criar um network com outras pessoas, é você conhecer uma galera que também investe. Então, para isso, a gente vai disponibilizar um bônus, que é o bônus de network. A gente criou um grupo no Telegram somente para as pessoas que adquiriram o curso, e lá esse Telegram ele é aberto. Então, você que adquiriu o curso, você tem o Telegram para conversar com outras pessoas que também adquiriram os cursos, e lá vocês podem tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo. Só que uma dúvida vai sendo sanada com a outra, porque você também está participando das dúvidas de outras pessoas. Então você tem a possibilidade de mandar sua dúvida nesse grupo, aprender com base na resposta que eu vou dar para você, e conforme você vai avançando no mundo dos investimentos, você também vai pegando uma bagagem e você pode contribuir com outras pessoas, porque o network é o que faz a gente realmente crescer. Um outro bônus é o Close Friends. Então você vai participar do meu Close Friends no Instagram, onde eu vou mandar um conteúdo pesadíssimo somente para as pessoas que adquiriram o curso. Então esses stories que eu vou mandar ali no grupo fechado do Instagram não é para todas as pessoas, é somente para as pessoas que adquiriram o curso, porque eu entendo que as pessoas que adquiriram o curso, elas querem se aprofundar mais nesse conteúdo. Então ali eu vou passar um conteúdo exclusivo para quem garantiu o curso. O terceiro bônus é um módulo específico do curso do Hackeando Finanças, que é para quem deseja aprender a investir no exterior. Então essa aula é uma aula onde eu vou entrar a fundo e mostrar na prática para você como você compra ações americanas, ações no exterior, como que você tem acesso ao S&P 500, a Nasdaq, a empresas americanas para você fazer bons investimentos, tanto no Brasil quanto no exterior. O quarto bônus é o Trade Map, que é onde eu abro a minha carteira de investimentos e eu mostro para você na prática tudo isso que eu mencionei para vocês, e mostro para você como eu aloco os meus investimentos, para você também ter mais clareza de como você pode diversificar a sua carteira de investimentos. Então esse bônus aqui é exclusivo para quem adquiriu o curso na segunda-feira às 7 horas. Então, melhor de tudo, quem garantir esse curso segunda-feira das 7 da manhã às 9 da manhã, vai ter também mais 4 lives exclusivas comigo e com a galera que comprou o curso somente para tirar dúvidas. Tudo isso para você que garantiu o curso segunda-feira das 7 da manhã às 9 da manhã. E você ainda vai ter 50% de desconto em todo esse conteúdo. E galera, tudo isso que eu mencionei para vocês com mais 50% de desconto vai ser válido somente para as pessoas que adquirirem o curso segunda-feira agora das 7 da manhã às 9 da manhã, onde a gente vai abrir um time ali para você ter 50% de desconto, mais todos esses 6 bônus que eu falei para você, mais todo o conteúdo do Hackeando Finanças. Então, não perca essa oportunidade, porque é por tempo limitado, a gente não sabe ainda quando a gente vai abrir a segunda turma, porque esse conteúdo vai fazer você sair do lugar onde você está e atingir o próximo nível, que é o nível onde 95% das pessoas não chegam, a maioria das pessoas não entende nada sobre investimento e vai continuar deixando seu dinheiro parado, perdendo valor. Só que agora, para a gente finalizar, eu quero deixar uma única pergunta para você. Você sabendo de tudo isso e você tendo a possibilidade de você investir em você e investir em conhecimento, por que você ainda não investe? Então não se esquece, segunda-feira das 7 da manhã às 9 da manhã, eu te aguardo lá com todos esses bônus e vai ser um prazer ter você aqui no time. Meu nome é Lucas Santos, esse aqui é o canal FlyFis, te aguardo até o Hackeando Finanças. Valeu!